Olá, amigos. O meu nome é Vicente Pessoa e esse é o canal Vozes da Outra Margem. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a conversão do Dr. Bezerra de Menezes ao Espiritismo. Todos nós conhecemos muito bem esse grande benfeitor do Espiritismo, foi presidente da Federação Espírita Brasileira e é conhecido como o médico dos pobres e também como o Kardec brasileiro, pela sua fortaleza moral, pela sua caridade, por todos os benefícios que ele trouxe ao Espiritismo e também por todos os benefícios que ele conquistou ao se transformar, ao se converter à doutrina espírita. O próprio Dr. Bezerra de Menezes nos contará essa história da sua conversão ao Espiritismo na revista O Reformador, na edição de 15 de outubro de 1892. Ele foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889. Então, 3 anos depois da sua eleição à presidência da Federação Espírita Brasileira, ele escreve esse texto no Reformador, contando a história de como ele se converteu ao Espiritismo. Todos nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes é cearense. Ele nasceu no interior do estado do Ceará. Mas aos 18 anos, ele muda-se para a capital do Império, o Rio de Janeiro, para cursar a faculdade de medicina. E ele era católico, ele respeitava muito o catolicismo e seguia os dogmas e as instruções da religião católica. A sua mãe era católica fervorosa e tinha implantado no seu coração e na sua mente essas ideias do catolicismo. Mas ele sempre questionava vários pontos da doutrina católica que lhe deixavam um vazio no coração. Algumas coisas ele não encontrava resposta dentro da doutrina católica. Mas o que o encantava no catolicismo verdadeiramente e que sustentava a sua fé eram dois pontos principais: a ideia da imortalidade da alma e a existência de Deus. Então, esses dois pilares ele admirava e se encantava, era o que sustentava a sua fé. Mas quando ele entra na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, ele começa a conviver com os seus colegas estudantes que, segundo ele, eram todos livres pensadores, boêmios, aventureiros, estudantes com a cabeça aberta para todas e para novas filosofias. E muitos deles eram ateístas, não acreditavam na existência de Deus. E aquele convívio com aqueles jovens da sua idade naquela época, naquelas circunstâncias, fizeram com que ele tendesse também a desacreditar nas doutrinas religiosas. Ele então passa a deixar de ser católico, mas segue no íntimo carregando aquela ideia da existência de Deus. E essa fragilidade, essa tendência a desacreditar naquela crença, ele nos relata que surge justamente porque a sua fé não era uma fé raciocinada, era uma fé imposta por dogmas, impostas pelas diretrizes da própria igreja e que não atendiam às suas demandas pessoais em relação a critérios importantes sobre a vida. Então, ele sentia esse enorme vazio e ficou meio abalado, meio dividido com o convívio com os seus pares dentro da faculdade de medicina. Ele casa-se com uma moça muito católica que frequentava todas as atividades da religião e da Igreja Católica. E ele respeita muito essas atividades dessa moça. Ele não exige que ela abandone, ele a incentiva a praticar, mas ele seguia com aquele vazio, sem comunicar a ela dessa sua emoção, desse seu sentimento, desse seu pensamento em relação às diretrizes da Igreja Católica. Até que certo dia, depois de algum tempo de casado, quando ele já era pai de uma criança de 3 anos e de uma criança de 1 ano, a morte visita o seu lar. A sua esposa desencarna precocemente e o Dr. Bezerra de Menezes encontra-se então viúvo, ainda muito jovem e pai de uma criança de 3 anos e de uma criança de 1 ano de idade. E aquilo lhe traz uma dor muito profunda, desculpa, uma dor muito profunda, uma dificuldade muito grande de seguir adiante, um desencanto com a vida.
e a sua descrença aumenta. Ele gostava muito de ler, mas tudo que ele lia não lhe trazia graça, não lhe trazia encanto, não lhe trazia motivação, e ele abandonava as leituras pela metade. Ele também gostava muito de escrever poesias, textos filosóficos, textos com as suas opiniões e com as suas visões, mas aquilo também não lhe dava mais prazer. A sua vida havia se tornado preto e branco, e ele não tinha mais graça, não tinha mais cor, não tinha mais motivação. Até que certa feita, um amigo lhe presenteia com um exemplar da Bíblia, que ele já havia tentado ler outras vezes, mas não havia encontrado também motivação. Mas esse exemplar era um exemplar diferente, porque era um exemplar recheado de figuras e ilustrações muito bonitas, muito caprichosas, e ele então passou a folhear aquela leitura no bonde, no caminho de sua casa até o trabalho e do trabalho até a sua casa, que distava aproximadamente 1 hora. E ele então, lendo aquela Bíblia, vendo as figuras, ele passa então a se motivar com aquelas histórias e começa a ler o livro do começo ao fim. E ele busca então ler o livro ansiosamente, ele passa a aguardar aqueles momentos de liberdade, aqueles momentos de tempo livre, para ele poder ler o livro, porque ele começa a ter prazer na leitura da Bíblia, coisa que o surpreende enormemente, porque ele já havia feito essa tentativa. Mas naquele momento específico, ele se encontra naquela leitura e começa a questionar a sua própria posição religiosa. Ele começa a se aprofundar nas entrelinhas da Bíblia e a se perguntar quais eram as mensagens ocultas ali. E aquilo desperta nele aquela necessidade de crer. Crer, eu quero acreditar em algo maior, em algo que explique essa dificuldade que eu estou enfrentando, essa dor que visitou o meu lar. E nesse meio tempo, um amigo, na verdade ele chama de colega, Carlos Joaquim Travassos, que em 1884 formou o Grupo Espírita Confúcio, que futuramente seria a nossa querida Federação Espírita Brasileira. Esse colega, Carlos Joaquim Travassos, o presenteia então com o Livro dos Espíritos, uma tradução recém-chegada ao Brasil de O Livro dos Espíritos. Ele já tinha ouvido falar do Espiritismo e ele rejeitava com todas as suas forças aquelas ideias que a doutrina espírita trazia ao mundo. Mas, na verdade, ele desconhecia essas ideias. Ele as rejeitava simplesmente por ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, e talvez por um leve preconceito, por ouvir falar de algumas coisas a respeito do Espiritismo com as quais ele não concordava. E ele então agradece aquele presente, coloca na sua pasta, e chega o fim do dia, ele tem que pegar o bonde de volta para sua casa. E era uma viagem de 1 hora. E sentado no bonde, não tendo o que fazer para se distrair, ele acaba dizendo: Ora, meu Deus, eu vou ler esse livro. Eu não hei de ir para o inferno porque vou ler esse livro. E ademais, eu sou um homem livre pensador. Eu gosto de conhecer todas as doutrinas filosóficas existentes no planeta. Então, um homem que gosta de conhecer as doutrinas filosóficas não poderia deixar de passar a oportunidade de conhecer mais uma delas, que fatalmente não o levaria ao inferno simplesmente por conhecer as suas diretrizes e as suas ideias. E ele então começa a ler aquela obra e ele é surpreendido de maneira incomparável. As palavras que ele nos diz quando ele começa a ler aquela obra no livro, dentro do bonde, são as seguintes: Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. E, entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se acha em O Livro dos Espíritas, mas com certeza nunca tinha lido obra alguma espírita, e, portanto, me era impossível descobrir onde e quando me fora dado o conhecimento de semelhantes ideias. Veja que ele comenta que ele praticamente já era espírita. Aquele livro alimentou todas as suas necessidades filosóficas em relação à vida, respondeu todas as suas perguntas, preencheu todos os seus vazios. Era como se ele já tivesse conhecimento de todas aquelas ideias. Veja que isso é um sinal de alguém que já vem preparado para conhecer aquela obra
e para fazer o trabalho que ele fez de defesa, de divulgação do espiritismo no nosso país. Não é à toa que, repito, ele também era chamado de o Kardec brasileiro. Ele então continua dizendo o seguinte: essa é a minha história com o catolicismo e com o espiritismo. Eis o que fui e em que crença vivi, até que fui espírita, quando tudo mudou. Mas teve um episódio muito peculiar que foi aquele que realmente o convenceu. Não que ele já não concordasse com o Espiritismo, porque depois de ler o Livro dos Espíritos, ele já havia se conformado e se convencido de que ali estavam as respostas para tudo que ele buscava nessa vida, para preencher esse vazio que ele trazia dentro de si. Mas até esse ponto, o Dr. Bezerra de Menezes nunca tinha vivenciado, experimentado uma atividade espírita prática, uma reunião mediúnica, nunca tinha visto um fenômeno de psicofonia, de incorporação, de efeito físico, nada disso. Ele apenas conhecia a teoria do Livro dos Espíritos. E ele foi atacado por uma dispepsia, uma queimação estomacal que o afetava já havia 5 anos. E ele já havia procurado a ajuda de vários médicos da capital do Império, os mais renomados e os mais experientes, e nenhum deles tinham dado conta desse sintoma que o incomodava muito, o impedia de ter um sono tranquilo, o impedia de se alimentar adequadamente, de modo que aqueles sintomas haviam lhe proporcionado grande dose de sofrimento e grande dificuldade na sua atual existência. E ele diz que não acreditava nem desacreditava na medicina espiritual trazida pelos médiuns. Ele simplesmente não tinha experiência e não tinha condições, subsídios para julgar tal atividade. Mas em desespero de causa, porque ele estava sofrendo muito e não tinha mais para onde correr, para onde buscar ajuda, ele resolve então buscar a ajuda de um médium conhecido no Rio de Janeiro, chamado João Gonçalves do Nascimento. Era um médium receitista que prescrevia medicações para as pessoas sobre a orientação dos espíritos. E o Dr. Bezerra de Menezes, então, nesse desespero de causa, resolve buscar ajuda desse médium. Só que ele iria fazer uma experiência e, ao mesmo tempo, queria testar a tal medicina espiritual, a medicina dos espíritos. Ele queria ter certeza de que esse médium não tinha um médico escondido atrás das cortinas, na outra sala, prescrevendo medicações e o auxiliando a fazer essas receitas, de modo a iludir e a ludibriar aqueles consultantes. Na verdade, ele refere e ele confidencia que ele tendia mais a acreditar que esse médium era um charlatão, era alguém que enganava as pessoas. Mas para evitar que isso acontecesse com ele, que ele fosse enganado, e para ter como prova da sua experiência de que aquele fenômeno é real, ele combina com um amigo dele, um outro médico chamado Dr. Maia de Lacerda. E o Dr. Maia de Lacerda é quem vai à consulta em nome do próprio Dr. Bezerra de Menezes. Esse Dr. Maia de Lacerda, então, chega no dia da sessão com o médium João Gonçalves do Nascimento e faz como o Dr. Bezerra recomendou, ou seja, assim que ele escreve a receita num papel, o Dr. Maia de Lacerda toma-lhe a receita das mãos, antes que ele possa apresentar essa receita para algum médico encarnado que estivesse oculto ou escondido ali naquele local. Então o Dr. Maia de Lacerda pega essa receita e traz para o Dr. Bezerra de Menezes. E qual a surpresa do Dr. Bezerra de Menezes quando, ao pegar a receita, está escrito para Adolfo? E ele não havia dito seu nome, porque ele era muito conhecido como Bezerra de Menezes. E muitas pessoas que conviviam com ele na intimidade não sabiam que o seu primeiro nome, o seu nome de batismo era Adolfo, Adolfo Bezerra de Menezes. E então o espírito o trata por Adolfo, e, inclusive, faz uma referência à sua alta condição social, ao seu cargo importante dentro daquela sociedade, porque ele era membro da Câmara dos Deputados naquela época. Não podemos nos esquecer que o Dr. Bezerra de Menezes foi também político, e ele era membro da Câmara dos Deputados naquela época. E então
Esse espírito faz uma descrição completa dos sintomas que o Dr. Bezerra sentia, sem nem conhecê-lo, porque o Dr. Maia de Lacerda deu apenas o nome Bezerra e a idade. Não disse do que se tratava. E a receita direcionada a ele e direcionada aos sintomas que ele realmente sentia, estavam absolutamente compatíveis com aquilo que ele sentia há 5 anos de idade. E ele então fica muito impressionado com isso e começa a tomar aquelas medicações prescritas pelo médium João Gonçalves do Nascimento. E em 3 meses ele obtém um resultado extraordinário, melhor do que o resultado que ele obteve em 5 anos de tentativas de tratamento com a medicina tradicional. Então ele continuou com toda confiança naquele tratamento. Até que um outro fato marca bastante a sua trajetória dentro do espiritismo. Nesse momento, o Dr. Bezerra de Menezes já estava no seu segundo casamento. Havia ficado viúvo do primeiro, então estava no seu segundo casamento. E eis que a sua segunda esposa é diagnosticada com tuberculose pelos médicos da terra. E consultando novamente o médium João Gonçalves do Nascimento e os seus espíritos, este faz uma revelação que o impressiona muito. Diz o médium, através dos espíritos, que o caso da sua esposa não era um caso de tuberculose, que era um problema uterino. E ainda faz uma revelação muito impressionante. Diz o médium, influenciado pelos espíritos: se os médicos soubessem a relação que existe entre o útero, o coração e o pulmão esquerdo, não cometeriam erros como este. Eu desconheço qual é a relação entre o coração, o útero e o pulmão esquerdo. Mas está aqui relatado pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes que essa mensagem chegou até ele através de um médium, através dos espíritos. E ela então tomou as medicações indicadas pelo médium e passaram-se mais de 10 anos, perdão, e ela continuava viva e muito bem. Melhorou acentuadamente, completamente, daqueles sintomas ditos como sendo de tuberculose e que os espíritos não concordaram com o diagnóstico dado pelos médicos da Terra. Como resistir à evidência de tais fatos? É isso que o Dr. Bezerra se questiona. A seguir, lhe é perguntado qual o fato de sua experiência que mais o impressionou. E ele então vai contar uma outra história muito extraordinária que envolve também o médium João Gonçalves do Nascimento e que também contribuiu para a consolidação da sua crença. Ele começa respondendo dizendo que o que mais lhe impressionava era um médium que era uma pessoa comum, sem formação médica, que lhe respondia a questões médicas com textos técnicos de fisiologia muito aprofundados e muito corretos, e que ele não conseguia explicar de onde uma pessoa tão simples e sem educação no sentido de estudo conseguia trazer para os seus consultantes. Isso lhe impressionava de maneira muito intensa e muito significativa. Mas ele teve também uma outra experiência pessoal com esse médium, que foi o seguinte: ele estava em tratamento com a receita que o João Gonçalves do Nascimento lhe havia prescrito para esse quadro de dispepsia. E ele havia melhorado muito nos primeiros 3 meses, como nós já dissemos. E ele recebia essas medicações através de seu primo, que morava na sua casa, na Tijuca. E esse seu primo ia até o médium e trazia os frascos com as medicações. Mas ele nunca trouxe bilhete algum, recado algum para o Dr. Bezerra, apenas os frascos de remédio. E certo dia, na varanda da sua casa, ele deixou de ir à Câmara dos Deputados, de que fazia parte, e estava passeando ali na varanda da sua casa quando recebe a visita de um vizinho, que era o senhor Andrade Pinheiro. Esse senhor Andrade Pinheiro também não era espírita, mas se interessava muito pela ideia e estava muito intrigado e interessado com o tratamento do Dr. Bezerra, que este havia lhe confidenciado que estava sob tratamento espírita, e visitando-o naquele dia, pergunta-lhe como ia o tratamento, se ele estava melhor.
e já haviam se passado 3 meses. E a resposta do Dr. Bezerra de Menezes foi a seguinte: estou bom. Sinto apenas uma dorzinha nos quadris e uma fraqueza nas coxas, como quem está cansado de andar muito. Essa foi a resposta. Passado alguns minutos, o seu primo chega do centro da cidade com as medicações enviadas pelo médium. E dessa vez ele traz junto um bilhete, um recado para o Dr. Bezerra de Menezes, escrito pelo médium sobre a influência dos espíritos. E nesse recado estavam as seguintes palavras: Não, meu amigo, não estás bons como pensas. Esta dor dos quadris que acusas, esta fraqueza nas coxas, são a provas de que a moléstia não está de toda debelada. És médico e sabes que muitas vezes elas parecem combatidas, mas fazem erupções, porventura perigosas. Tua vida é necessária. Continua o teu tratamento. E isso impressiona o Dr. Bezerra porque essas palavras vieram com esse bilhete exatamente 1 hora depois que ele as pronunciou para o seu amigo na varanda da sua casa. E o tempo que o seu primo levava do centro da cidade até a Tijuca era de exatamente 1 hora. Portanto, essas palavras foram ouvidas, foram transmitidas ao médium exatamente no momento em que ele as pronunciou, longe daquela localidade, lá na sua casa na Tijuca. E ninguém teria tido tempo de ter escutado de maneira escondida, de maneira oculta, ele as pronunciar, levar o recado para o médium e o médium então escrever aquelas palavras. Não tinha como explicar isso devido ao tempo do traslado entre o centro da cidade e a sua casa na Tijuca. Ele segue fazendo o tratamento, já absolutamente convencido do trabalho daquele médium e, consequentemente, do trabalho do espiritismo. Fora as questões primordiais da vida, aquelas questões que ele não encontrava resposta e, a partir daquele momento, passa a encontrar. A importância da vida, qual a finalidade da vida, por que que nós estamos aqui nesse planeta, o que é importante buscar no nosso dia a dia. E ao ser perguntado quais as alterações ou modificações físicas e morais que aquela nova doutrina havia lhe trazido, o doutor Bezerra de Menezes responde: influência física nenhuma senti, além da cura da dispepsia. Porém, moralmente, sou outro homem. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. A alma do Dr. Bezerra, então, agora estava em paz com a sua própria consciência. Ela sabia o seu propósito de vida, sabia o que fazer, sabia o que buscar. Ele encontra no Espiritismo a verdadeira mensagem do cristianismo, a verdadeira mensagem cristã de perdoar as ofensas, de socorrer os fracos e oprimidos, de atender aos necessitados. E ele então se transforma naquele verdadeiro médico dos pobres, um divulgador e um defensor do Espiritismo. Minha alma encontrou finalmente onde pousar. Este é o exemplo que nós devemos seguir. Pousar a nossa alma dentro da doutrina espírita, dentro dessa mensagem consoladora e dessa mensagem renovadora que ela nos traz. Essa é a mensagem. E nós só conseguiremos fazer isso vivenciando-a dentro do nosso dia a dia, experimentando os seus conceitos, as suas ideias, estimulando-nos a praticar o perdão, a caridade, os estudos, a fraternidade, a crença em Deus, na comunicabilidade dos espíritos e nas vidas sucessivas, na justiça divina. Ela nos consola, nos conforta. E assim o fez com o Dr. Bezerra de Menezes, porque ele nos contará depois que ele também perdeu 4 filhos. E essa doutrina ajudou, na sua dor, a compreender
o significado dessas perdas. Então, que nós sigamos esse exemplo de transformação que o Dr. Bezerra nos traz nessa história belíssima da sua conversão, desde o catolicismo, passando por uma discreta fase que ele tendeu ao ateísmo, até encontrar o tesouro de O Livro dos Espíritos naquela leitura do bonde. Que Jesus nos abençoe a todos e espero encontrá-los em outros vídeos do canal Vozes da Outra Margem.